A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, notícias e testemunhos. Irmãos, um culto glorioso, Vila Ré, dia 23 de maio de 2025. Este culto, Deus deu do céu, Deus pregar Gênesis capítulo 37. Ancião Samuel pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Deixa aqui seus pedidos de orações, irmãos. Deus sabe de todas as coisas e de todos os movimentos que acontecem na nossa vida. Vamos ouvir na mesma comunhão, né, irmãos? Compartilhe, deixa seus pedidos de oração, seus comentários, e essa pregação com certeza falou com sua alma, né, irmãos? Então vamos colocando aqui. Deus abençoe grandemente por mais um culto. Vamos ouvir. Irmãos, nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Jacó habitou na terra nas peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bilha, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. Eis que os nossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos, por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Estes versos, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos, esta palavra que Deus nos trouxe nesta noite, uma palavra que nós bem conhecemos, a história de Jacó, de José, e tudo aquilo que sucedeu com José, a forma como Deus quis, forma como ele trabalhou, não apenas na vida de José, mas mexendo com José, estava de alguma forma cuidando de todo o povo. Deus é perfeito em tudo. Nós bem ouvimos nesta noite obras que só Ele podia fazer, e a forma que Ele trabalha nem sempre respeita a lógica humana, nem sempre vai de encontro aos anseios, aquilo que pensamos, nem sempre conforta no momento
os planos que temos, os sonhos que temos, os projetos que fazemos. Nem sempre compreendemos a forma que Deus inicia o seu trabalhar numa família, numa alma, numa casa de oração. Nós ouvimos aqui hoje testemunhos onde alguém agradece pela obra de salvação, mesmo chorando, mesmo sabendo que alguém da sua carne lhe foi tirado, mas Deus o salvou. Outro agradece por aquilo que Deus faz e a forma como Ele faz, entrando no meio do coração, no meio de uma família. Então é a forma do trabalhar de Deus. Aqui Jacó, habitando na terra das peregrinações, veio então os filhos, mas veio um que era diferente, e já filho da sua velhice, contrariando a lógica humana. Isso que naquela época, e ainda ouvimos falar aqui de filho, mas naquela época muito mais no mundo antigo, sobre ter filhos, havia esta cobrança, mas já ter filhos na velhice não era tão comum assim. Ele o tinha então em estima, aquele moço, mas sobre ele estava algo especial também, alguma coisa diferente. E pela sua ingenuidade, pela pouca experiência, aquilo que lhe começou a vir era dom de Deus, os sonhos que sonhava, ele acabou contando para quem não vivia. Ele acabou, de certa forma, despertando sentimentos terríveis no coração dos seus irmãos. Ódio, rancor, inveja, entendendo que aquilo era alguma forma de ele se colocar em posição melhor diante deles, sem saber que a dependência ou a sobrevivência deles no futuro dependeria daquele mocinho. Aquele mesmo mocinho a quem eles tinham como alguém que queria se destacar, queria ser melhor do que eles, é o mocinho que eles com as suas mãos o venderam, colocaram primeiramente numa cova, depois numa caravana, foi parar lá na casa de um homem, onde alguém pôs os olhos sobre ele, os olhos do mal, mas ele guardava no seu coração a retidão a Deus, ao Senhor, a fidelidade ao Senhor. Não importa onde estivermos, se guardarmos a fidelidade ao Senhor, a glória de Deus se manifestará na nossa vida e a luz de Deus nunca se apagará sobre nós também. Foi vendido, foi elevado depois para algum outro lugar, foi parar no cárcere, como os irmãos bem sabem, sofrendo por conta daquilo que estava sobre ele. Mas aquilo que Deus escreve, ninguém apaga. Ali estava um plano de Deus para a conservação da vida. Chegaria um momento em que a fome, e foi chamada sobre a terra a fome, porque Deus tem forma de trabalhar, de mexer com o ser humano. Ele abate, ele eleva, ele exalta, ele faz diminuir o homem, ele reduz a grandeza do homem a nada, mas também ele exalta aquele que está sendo pisado. É Deus que faz tudo, e nisto tudo, nesse plano maravilhoso, algo que ia acontecer muito tempo depois, Deus já tinha o domínio, o controle, já tinha escrito esta bela história. Nesta noite a palavra é anunciada para nós aqui na casa de oração da Vila Ré. Na história que Deus escreveu para mim e para a tua vida, estava escrita esta sexta-feira chuvosa, o improvável, algo que você, arrazoando pela tua mente e eu pela minha, Senhor, a igreja está vazia, o culto está frio, não tem nada, meu Deus, e a minha necessidade, e a minha causa, é o improvável, é diferente, não é a lógica humana, é a lógica de Deus. E assim como foi para a serva de Deus, aceita a minha vontade, nesta noite a pergunta é: você aceita a lógica divina na tua vida? Deus te anuncia que vai fazer tudo diferente, mas que Ele cumpre aquilo que Ele determinou, Ele cumpre, Ele faz chegar as coisas no lugar, nem que tenha que movimentar as peças, leva alguém de um lugar, põe outro naquele outro lugar, alguém inicialmente levado como escravo, vendido. Quem é vendido não pode falar nada, está sendo subjugado, mas chegou o momento de quem estava sendo subjugado ser elevado, tira do cárcere, leva à presença do rei. Lá na presença do rei, o que é que manifesta? A honraria humana? Não, o dom de Deus. Pelo dom de Deus nele, pela sinceridade, saiu daquela condição difícil, foi colocado numa outra condição. Podia
podia a partir dali então se vingar de tudo aquilo que sofreu, podia pagar da mesma forma aquilo que lhe fizeram. Era a hora da vingança, mas a vingança daquele que tem o Senhor no seu coração é orar pelo seu irmão, é orar por aquele que persegue, é até mesmo ajudar aqueles que querem o seu mal. Não paga o mal com o mal, mas paga com o bem, assim como José fez, e tudo isso fazia parte dessa história maravilhosa. Ali estava o futuro de uma nação, ali estava o futuro de um povo, a conservação com vida dependia daquilo. Foram então, em algum momento, até o seu irmão, cumpriu ou não cumpriu o sonho do mocinho. Era loucura, não era? Para eles era loucura e parecia delírio. E quantas das vezes aquilo que Deus nos anuncia parece loucura à mente humana, mas não é delírio. Nós não fomos chamados para delírio, nem para alguma coisa irracional, não. Jesus Cristo veio por mandado de Deus, verteu o seu sangue no madeiro da cruz, porque estava escrito na história da tua vida e da minha que haveria salvação na tua e na minha vida, haveria vida eterna com glória nos céus, um plano maravilhoso, um plano que Deus escreveu para a tua vida, para a vida da igreja, e que não importa o tempo que passar e nem quem se levantar e nem a forma que for, nada impede o operar de Deus na vida da igreja, vendido em algum momento, mas em outro momento buscado lá no cárcere, falaram que tem alguém que tem alguma coisa diferente, que o que ele fala cumpre, o que Deus fala cumpre com certeza, e a palavra nesta noite é essa. Deus hoje marcou este encontro maravilhoso com esses irmãos e irmãs que estão aqui congregados, alguém vindo de muito longe, atravessando os estados, outro atravessando a cidade, cruzando ela neste trânsito implacável, mas nada tirou o desejo do teu coração de estar aqui neste santo culto, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Se olhar para a história da tua vida, muita coisa se assemelha àquilo que aconteceu com José. Se olhar para a vida da igreja, quanta coisa que guarda similaridade, não é? Mas saiba de uma coisa, quem o tirou daquela condição não foi vontade humana, foi obra divina. Quem leva você à frente é o poder divino, é a força da palavra, é a força e a esperança de um dia você entrar nos céus também. Nesta noite é mais uma palavra, é a palavra que Deus anuncia nesta noite para a tua alma aqui dentro desta casa de oração. Muita coisa tem que mudar, muita coisa vai mudar. Para José mudou até mesmo o lugar físico, mudou o estado, o país, mudou a localidade, mudou a vizinhança, mudou muita coisa. E ainda que mude o teu lugar, mude tudo à tua volta, não muda a tua integridade, não muda a tua inclinação ao Senhor Deus, que te amou e que te ama e que escreveu o teu nome no livro da vida. Ainda que os momentos que vierem, eles podem se apresentar como não muito bons. E o que era bom na vida de José, se olhar pela lógica humana, nada. Sendo odiado pelos irmãos, sendo repreendido, mas o seu pai sabia que sobre ele estava uma promessa maravilhosa. Nós lemos aqui que o seu pai então guardou no seu coração aquele negócio, repreendeu o moço, é verdade, repreendeu, pois era inexperiente, mas guardou aquilo no seu coração. Ele sabia que conferia com aquilo que Deus havia lhe prometido. E quanta coisa, irmãos, que está escrito na nossa vida, mas pela condição humana, pela ingenuidade, pela inexperiência, pelo afobamento, quantas vezes nós queremos que tudo se resolva rápido. Ainda hoje ouvimos, é como se saíssemos e já a palavra tivesse que cumprir daqui a pouco. Para alguns ela se cumpre, é verdade, mas no tempo que Deus determinou para a tua vida,
vida, no tempo que Deus determinou para a tua história, a palavra certamente cumprirá. Ela não volta vazia, ela é pregada nesta sexta-feira na casa de oração da Vila Ré. Ela cumpre na Vila Ré, ela cumpre em São Paulo, ela cumpre em Rondônia, ela cumpre em Minas, ela cumpre onde for, ela cumpre depois dos limites da tua mente, até mesmo onde o teu pensamento não alcança, porque se olhar agora para a história da tua vida, onde está o teu ente querido, nem notícia tem, você não sabe o endereço, Deus sabe, você não sabe o paradeiro, Ele sabe, daqui a pouco as coisas mudam, as peças se movimentam, aquilo que para você está errado, para Ele está tudo certo. Como tem lógica alguém ser levado cativo para a liberdade futura, como tem lógica na obra de Jesus Cristo, ser lancetado, ser esbofeteado, ser pregado na cruz, descer a morte, para sair vitorioso dela e abrir uma porta de salvação. Tem lógica nisso? Na mente humana não, mas naquilo que é o plano divino para a nossa alma, para a história da igreja tem lógica, é a lógica divina, é a lógica do operar, do fazer, do aparecer, do criar, é a lógica de tirar alguém de um lugar e colocar em outro, é a lógica de resgatar alguém de uma cova, de resgatar alguém de uma prisão, é a lógica de ir lá no cárcere, fazer com que alguém tivesse algum incômodo, alguém poderia se dizer numa condição até pior, e depois esqueceu dele. Passou muitos anos, o ser humano tem a sua mente de curta duração, esquece rápido. Quantas vezes ouvimos a palavra e rapidamente nos esquecemos? Quantas vezes saímos daqui com uma fé, com uma força inabalável, e diante da primeira afronta jogamos tudo fora, falamos o que não deve, fazemos o que não deve, mas nesta noite nós fizemos aquilo que era bom, que era prazível, nos reunimos aqui em nome de Jesus Cristo, oferecemos a Deus o nosso louvor, você ofereceu o teu cântico, o teu glória, o teu aleluia, tributou louvor, agora vem a palavra de Deus e te anuncia, Deus vai te acompanhar por onde for, nas dificuldades da vida, Ele te tira de situações difíceis, sim, mas se tiver que chorar para uma obra maior, chora e dá glória ao nome do Senhor. José chorava, mas era para uma obra maravilhosa, era um povo que ia depender da conservação em vida, dependia do alimento, lá na frente, quem olha agora a tua vida, minha vida, não enxerga, mas Deus que conhece o futuro te anuncia, está tudo certo, está debaixo da minha vontade, do meu querer, vai servindo a Deus, vai dando glória, vai louvando, vai cantando, vai visitando, vai pregando, vai atendendo, vai à frente, Deus vai te ajudar, entrega o teu coração, o teu ser a Ele, a retidão é o sacrifício que Ele exige, é observar a sua palavra, a sua lei que não é pesada. Quantos vão caminhando e levando bagagens impostas por mão humana, quanta coisa, quanto sentimento no nosso coração, quanta coisa que nós criamos a partir das imaginações, dos delírios da mente, quanta coisa. E sabe de uma coisa, as maiores lutas estão conosco mesmo dentro da nossa mente, são as maiores provas. Ah, mas o inimigo não vai esperar que ele vai se apresentar ali, te confrontar fisicamente em algum momento, pode ser, mas saiba que a tua e a minha mente produz levantes terríveis, produz guerras terríveis que tiram o teu sono, tira a tua quietude, te dá inquietação, tira a tua paz, mas nesta noite a palavra é pregada, não tem como o homem entrar
lugar dentro da mente humana. Ele depende de informações de lá para cá. Se passa no profissional da saúde, ele vai fazendo perguntas, ele pede exame, ele analisa todo o histórico, aquilo que aconteceu, baseia-se no passado, naquilo que passou. Deus trabalha de forma inversa, ele conhece o resultado já, ele anuncia a palavra, baseado no resultado, no que ele vê no teu amanhã. Ele enxerga o teu coração, a tua mente, ele conhece a tristeza da tua alma nesta noite, como a palavra que te alcança como um bálsamo a tua alma, para acalmar os teus pensamentos, para acalmar a tua vida, para deixar com que aqui dentro, nesses minutos, nessa hora e meia, você se acalme e deixe ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Saia diferente deste lugar, saia aqui com a fé aumentada no teu coração e com a certeza: quem te trouxe até aqui te leva até o fim, quem te fez chegar até aqui enxugou as tuas lágrimas, mais uma vez enxuga elas nessa noite. Acrescenta hoje ao cálice da tua vida alguma coisa doce ao paladar, para confrontar com o amargo e amargura da tua alma nesta noite. Leva a doçura da palavra, leva a força em nome de Jesus Cristo, leva a fé no teu coração e a certeza: vais vencer em nome de Jesus Cristo. A prisão não venceu José, o rancor não venceu, a inveja também não, o ódio muito menos, as guerras não venceram. Hoje não está José aqui, mas está a igreja de Deus, a eleita, aquela que é perseguida, aquela que é pisoteada, que é afrontada, aquela que nesse mundo não tem espaço, mas tem um espaço lá no reino da glória de Deus, um lugar para você, para a tua família. Este lugar foi garantido por Jesus Cristo, que olha, te amou de uma forma tão maravilhosa, e nesta noite a palavra é pregada. Não tenhas medo, nem que seja em sonho, mas saiba de uma coisa: na prudência que faltou José pela sua meninice até, que não falte em você. Aguarda o cumprimento, não conta, não externa aquilo que é um plano de Deus e que é oculto a muitos. Nem todos pensarão como você pensa, nem todos se alegrarão como você vai se alegrar, nem todos viverão com a mesma intensidade a obra de Deus que Ele fará na tua vida, mas da glória ao nome do Senhor vai seguindo a tua vida como um homem e uma mulher de Deus, escolhida e eleita para uma obra maravilhosa. Guarda no teu coração, guarda este negócio, assim como Jacó fez, no tempo certo, no cumprimento da palavra. Honra, glória e louvor ao nome do Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Juntos agradecemos a Deus em oração. Amém. Santo Deus, vamos aparecer aqui para nossa querida Irmandade. Este Deus é maravilhoso, né, irmãos? Culto da Vila Ré, Gênesis capítulo 37.
Deus tem mandado na noite de hoje, né, irmão? Dia 25 de maio, 23 de maio de 2025. Irmãos, compartilhe essa pregação, deixe aqui seus pedidos de orações e Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fique com Deus, queridos.